Boa noite, meus irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. A igreja se reúne para prestar um culto ao Senhor. Nós nos reunimos fisicamente ou nós nos reunimos online, pela internet. Mas a igreja do Senhor está reunida, que é mais importante, né? O Senhor Deus merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O Senhor Deus é o único merecedor de toda adoração, de nós nos prostrarmos diante dEle com louvor, com adoração e reconhecermos a sua soberania. A palavra de Deus, salmista, lá no Salmo 25, quem tiver sua Bíblia em papel ou no celular, quiser acompanhar, salmista no Salmo 125, ele diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém? Esse é o nosso desejo, estar no Senhor, esperar nele, confiar nele, entregar a ele a nossa vida. Nós vamos cultuar ao Senhor então, com esse entendimento, que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, Deus soberano, e que ansiosamente nós devemos chegar a Ele com louvor. Ele espera o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai querido, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos, ó Pai, reconhecer o Senhor como nosso Deus de fato, de verdade. O Senhor que nos ama, o Senhor que nos orienta, o Senhor que controla os nossos passos, o Senhor é Deus que deseja o nosso bem, o Senhor que está sobre todas as coisas, controlando todas as coisas, as nossas vidas, a Tua igreja, o Teu povo. O Senhor está sobre todos nós e nós agradecemos o Senhor por isso. Nós rogamos ao Senhor que ouça, que atenda, que, ó Deus, receba a nossa adoração dessa noite. O culto que vamos fazer agora como igreja juntos, a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar e adorar ao Senhor. Aguardamos a volta do Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Amém, irmãos? Um dia lindo, eu desejo encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. Todos
te dá paz. Foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Jesus virá outra vez. É essa esperança que nos dá alegria, que faz com que estejamos firmes, adorando a Ele. E se você que está nos ouvindo, os irmãos, as pessoas que estão aqui, se ainda não tem essa certeza, né? Busque ao Senhor. Busque cada vez mais a Ele. Busque Ele como ouro, como pedra preciosa, como bem maior que você pode querer. Vamos estar cantando ainda, adorando a Deus. Meu anseio és tu, Jesus. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais que tudo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a passar tudo isso. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. O
mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Amém. Pode sentar, irmãos. O nosso anseio tem que ser Jesus. O nosso desejo tem que ser Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, é Jesus. Irmãos, nós recomendamos sempre que você use máscara para se proteger. Quando precisar sair, precisar trabalhar, usa máscara para se proteger. Usa álcool gel. Ao entrar, ao sair, sempre se proteja, irmãos. Nós precisamos tomar os nossos cuidados, né? Estamos voltando aos cultos dessa maneira que os irmãos estão vendo, né? Bem abaixo da nossa capacidade, né, de acomodação, por conta da orientação do governo, né? Então, nós precisamos cumprir todos esses critérios e essas regras. Em tudo a gente precisa tomar cuidado, tá bom, irmãos? Nesse momento, irmãos, nós queremos dar a oportunidade de nós participarmos do reino de Deus com a oferta, com o dízimo. É um momento em que, se você veio preparado, você entregar aqui. Nós vamos cantar um hino, nós vamos cantar uma música em adoração ao Senhor. E nesse momento, você pode trazer em adoração. O apóstolo Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria, não por imposição alguma, por ordem de alguém qualquer, mas com alegria. E é um momento de adoração, um momento em que eu digo: Senhor, eu estou participando do teu reino, ativamente. Eu sou um soldado do Senhor, então eu quero participar do teu reino nas batalhas. E a forma de eu participar é trazendo o dízimo, adorando ao Senhor. Então, nós vamos adorar agora com o dízimo e a oferta. Coloca-se em pé novamente, irmãos, e nós estaremos adorando ao Senhor. E nesse momento de adoração, com a música, você pode trazer aqui à frente também o dízimo e a oferta. Quando as águas inundam
fizestes o melhor, que foi criar o homem, que foi criar eu, você, cada ser vivo, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo no luto, mesmo no desemprego, o Senhor tem cuidado de nós. A tua paz tem inundado os nossos lares, Senhor. E ó Deus, Santo Espírito bendito, queremos uma porção dobrada, Senhor. Essa noite, ser com cada um, Senhor, aonde estiver. E muito obrigado, ó Deus, pelas nossas ofertas, os dízimos que têm entrado na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, ricamente cada família que tem contribuído, que tem sentido que a igreja do Senhor não parou, porque o templo fechou. Esse local pode ser que tenha fechado, mas nós estivemos em campo, falando da tua mensagem, testemunhando a ti, Senhor. E ó, te pedimos neste momento também, Senhor, que tu estejas cuidando, Senhor, que tu estejas protegendo cada pessoa, Senhor. Nós tivemos problemas essa semana, Senhor, com alguns irmãos da igreja por motivo de segurança, Senhor. Ó Deus, cuida dos teus servos no ir e no vir, Senhor. E ó Deus, prepara-nos a mensagem que vamos ouvir agora, Senhor. Prepara o coração de cada um. O pastor Levi, Senhor, homem santo e ungido por ti, Senhor, tem para trazer para nós essa noite, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém, ó Pai. A igreja pode sentar. Amém. Como bom é a gente chegar na presença de Deus e poder adorá-lo, e poder exaltar o nome do Senhor. E nós podemos fazer isso, né? Nós temos essa liberdade de fazer isso. Mas, irmãos, agora é a hora da gente ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Mas antes eu queria que a gente estivesse orando e pedir pastor Adir, por favor, ore intercedendo por algumas pessoas, né, questão da saúde, mas especificamente agora também o pastor Maurício, né, que fez uma cirurgia segunda-feira na coluna. Vamos orar por ele e, né, pelas pessoas que estão, né, com situações de saúde, né, na igreja, tá bom? Aquele amado irmão também que quer aproveitar este momento de oração, que deseja que nós estejamos orando por você também, que você possa colocar a mão no seu coração, seja aqui, seja em casa, que você eleve os seus pensamentos ao Senhor neste momento, pedindo a Ele, que é o único que pode nos atender, que é o único que pode nos ouvir e pode nos responder. Vamos estar como igreja, tanto aqui como em casa, onde você estiver neste momento. Coloque a mão no seu coração e eleve o seu pensamento ao Senhor juntamente conosco, para que nós possamos estar orando e pedindo ao Senhor que esteja olhando para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te render graças, Jesus, primeiramente, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Jesus, que aos poucos nós estamos voltando, mas já com certeza estamos sentindo a tua presença aqui conosco, Pai. Derrama, Pai, o seu bálsamo, o seu Shekinah na vida de cada um de nós, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão em casa, Pai. Tu sabes, ó Pai, a necessidade, o problema de cada um, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, estar neste momento com o Teu Santo Espírito, visitando a cada vida, a cada lar neste momento. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, humildemente na Tua presença, estar intercedendo por cada amado, por cada irmão, ó Pai, para que o Senhor possa estar ao Teu tempo, ouvindo, ó Pai, respondendo às nossas orações. Colocamos a vida do pastor Nivaldo na Tua presença, que pedimos que o Senhor possa, ó Pai, estar restaurando por completo a sua saúde, e que na próxima semana ele possa, ó Pai, estar aqui, ó Pai, na sua casa, louvando e adorando o Teu santo nome, ó Pai.
Lembramos também, Pai, do pastor Maurício, que passou por esta cirurgia na coluna. Tu que és o médico dos médicos, que esteja atendendo o teu servo neste momento e que a recuperação dele possa ser completa também, Jesus. Nós cremos, ó Pai, num Deus Todo-Poderoso, num Jesus Todo-Poderoso, que operou no passado e que continua operando milagres no momento, ó Pai. Temos essa certeza porque temos ouvido testemunho, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, a qual o Senhor tem atendido, o Senhor tem suprido, o Senhor tem curado. Por isso, neste momento, nós queremos colocar a cada vida, ó Pai, desses amados que estão com a mão no coração, Pai, pedindo, intercedendo por algum problema, Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, estar atendendo a cada um deles, ó Pai. E que nós, ó Pai, como família, Pai, como igreja do Senhor, possamos estar louvando, bendizendo e adorando o Teu santo nome e Te dando graças a Deus, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós pedimos e já agradecemos todas essas bênçãos no nome santo de Jesus e para a honra e glória dele, Jesus. E a igreja diz, amém, Senhor. Não posso transmitir nada para o pastor. Então, um álcoolzinho na mão vai bem, né? Irmãos, abre a sua Bíblia, quem tiver com ela aí, em Efésios capítulo 6, versículo 12 até o versículo 18. Nós vamos falar hoje sobre a armadura de Deus para o cristão. E aí então o Bruno vai colocar ali aquele slide. Efésios capítulo 6, versículo 12 até o versículo 18. Amém? Então diz assim na minha versão, o apóstolo Paulo fala assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nesses tempos que nós vivemos e vemos, né, uma sociedade amedrontada, uma sociedade escondida, com medo de tudo e de todos, nós também olhamos para nós mesmos, crentes em Cristo. Nós olhamos para nós mesmos, igreja do Senhor, e muitas vezes nós também observamos alguns irmãos amedrontados. Nós ouvimos depoimentos já de pessoas com medo dessa situação, dessa pandemia. Mas como nos proteger? Como fazer? Como viver? O apóstolo Paulo nos dá a receita. Deus nos dá a sua armadura, a armadura de Deus para o cristão. E a primeira pergunta que ele responde, que vai naturalmente à nossa cabeça: quem são de fato os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? E muitas vezes nós lutamos contra o inimigo e lutamos com as nossas forças, com o nosso jeito de ser, com a nossa carne. E o apóstolo Paulo ele responde: é contra os principados, potestades malignas, não contra pessoas.
os nossos inimigos não são pessoas. E muitas vezes erramos o alvo e queremos brigar, queremos lutar, queremos discutir contra pessoas. E o apóstolo Paulo coloca aqui, nosso inimigo não são pessoas. A história da igreja nos mostra que desde o início e pelo decorrer dos séculos, os cristãos verdadeiros, os cristãos sinceros, sempre foram atacados, severamente atacados, perseguidos, maltratados, de todas as maneiras, de diversas maneiras. Mas mesmo assim, mesmo com todo o ataque e tamanhas dificuldades, nós não encontramos nenhuma dessas pessoas que foram atacadas pela sua profissão de fé. Nenhuma dessas pessoas com rancor, com ódio, com raiva, com ressentimento, porque entenderam que nós lutamos não contra pessoas, mas nós lutamos contra as potestades, nós lutamos contra os principados, nós lutamos contra o inimigo de Deus, Satanás, e nós lutamos no campo espiritual, que é algo completamente diferente, atípico a essa realidade que nós vivemos, a realidade do mundo que nós vivemos, a realidade humana. O grande segredo que Paulo nos revela aqui, portanto, é que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. Nós lutamos contra Satanás e os seus demônios. A armadura de Deus, portanto, descrita aqui em Efésios, é um apetrecho. São itens que nós, como crentes, precisamos aprender a conhecer, precisamos aprender a usar. Porque, irmãos, além de nós sermos escolhidos, além de nós sermos chamados, salvos, servos, filhos, herdeiros, sim, mas além disso, nós somos soldados. Nós fomos chamados para sermos soldados de Deus. E nós somente teremos um viver vitorioso, uma vida vitoriosa em Cristo, se nós utilizarmos a armadura de Deus. O maior propósito da armadura de Deus é que a defesa que nós passemos a usar, ela seja o vencedor contra o inimigo todos os dias. Bruno, por favor, o próximo slide lá, vai mostrar, não sei se os irmãos conseguem ver bem, mas aqui, dentro da realidade do apóstolo Paulo, ele mostra ali naquele slide, um soldado romano, é o que ele enxergava, era o que ele via, né, na época dele. E aí então cada uma daquelas peças, com exceção do escudo, né? O escudo ali que aparece na figura, é um escudo muito pequenininho. E o escudo que a Paulo está falando aqui é um escudo bem grande mesmo, aquele que vai proteger. Eu quero destrinchar, né? Eu quero falar sobre cada um desses itens, e aí o irmão vai ver, vai perceber que o escudo, ele não é um escudo pequeno, não. Né? Mas o apóstolo está dizendo que nós precisamos nos revestir de toda a graça de Deus, nos revestir de toda a armadura de Deus, de todo o conselho espiritual que venha sobre nós. Os dias são maus, ele coloca dessa forma. Os dias são maus e não são poucas as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias para manter nossa fé. São várias lutas, então não há como combater os principados, não há como combater as potestades, as forças espirituais do mal, da maldade, as hostes infernais que Paulo coloca aqui, com a nossa força, com a nossa própria carne, sem a proteção do Senhor. Nós vamos combater com o Espírito de Deus, com a proteção do Senhor. Então, irmãos, a armadura de Deus foi dada para os cristãos, para mim e para você, irmão, para que nós possamos defender e atacar. Nós vamos ver isso. Mas nós somos ordenados, então, nós somos mandados, então, a nos revestir. Tirar a roupa que nós usamos
e colocar a roupa que Deus nos dá, a armadura dele. A armadura de Deus, ela possui os componentes importantes, os componentes principais para a nossa vitória. Os componentes espirituais valiosos, importantes. Cada parte da armadura, dita por Paulo aqui, anunciada por ele, ela tem um significado importante na nossa vida que não pode ser desprezado, que não pode ser deixado de lado, para nossa proteção e vitória. O profeta Isaías já dizia lá, Isaías capítulo 59, verso 17, ele diz assim: usou a justiça, palavra do profeta, como a couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo, como com uma capa. Ele estava já citando aqui, Paulo está citando aqui, o profeta Isaías. E os irmãos percebendo ali na imagem, os irmãos que estão em casa talvez não vejam, mas você tem ali o capacete, o escudo, você tem a couraça que vai cobrir toda a parte frontal, né, o peitoral. Você vai ter o cinto, a espada e o sapato, né, o calçado, as sandálias do soldado ali. Eu queria destrinchar cada um deles. Por favor, Bruno, passa lá e a gente vai falar sobre o cinto da verdade. É o primeiro item que está ali, que Paulo fala. O cinto da verdade. E ele diz ali, Efésios capítulo 6, verso 14, a primeira parte diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir é vestir, é colocar aquele cinto. Aquele cinto ali, ele tinha alguma serventia a mais do que nós podemos imaginar. Além de ele estar sendo uma ligação entre as demais peças da armadura, ele também servia ali para que o soldado colocasse a sua espada naquele cinto. Então era de suma importância a presença do cinto. Assim como é importante para a gente entender essa questão do cinto da verdade. A primeira parte dessa armadura aqui é a verdade. Nós precisamos trabalhar com a verdade. É o aspecto fundamental do caráter de Deus, é a verdade, e nós precisamos entender isso. Alguns itens que a palavra de Deus nos mostra, aliás, irmãos, toda ela, de fora a fora, vai falar da verdade, mas o apóstolo está citando aqui a verdade porque ela é uma parte integrante, ela faz parte da composição de Deus, Ele é a verdade. E lá em João capítulo 8, verso 32, vai dizer: a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade liberta. Somente através da verdade que ela liberta. Lá em João capítulo 17, verso 17, diz: a verdade santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ela santifica. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz: a palavra de Deus não pode ser resistida. Ninguém resiste. Nada podemos contra a verdade. O apóstolo Paulo diz: ninguém pode nada contra a verdade. A tua lei é a verdade. O salmista diz lá no Salmo 119. A tua lei, ou seja, ela se revela na palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, ela representa Deus. O salmista diz: Deus é a verdade, o Deus da verdade. Lá no Salmo 31, verso 15, ele está dizendo. Então a mentira, ela é oposta à verdade e ela não é fruto da verdade. Ela é fruto do inimigo, do diabo. Nenhuma mentira vem da verdade, diz lá 1 João, capítulo 1. Ela se opõe à verdade. Então, irmãos, na cruz, Jesus se entrega ao Deus de verdade, da verdade. É o Deus que se revela como a verdade. E a igreja, ela está fundamentada, ela está alicerçada na verdade.
E este é um fundamento eterno que não muda, que não passa, que não fica para trás. Por isso nós devemos cingir, o apóstolo Paulo fala isso. Cingir com o cinto da verdade. Colocar o cinto. Cingir significa colocar, se vestir. Então, essa primeira armadura, essa primeira peça da armadura que Paulo fala aqui, é a verdade. E é a palavra de Deus, que está presente na nossa vida, de servo, de filho, de crente, que está presente na nossa fé, que deve estar presente nas nossas atitudes, que deve estar presente no nosso dia a dia, que deve ser o nosso culto, o nosso proceder, a nossa forma de viver. Deve inspirar as pessoas a viver uma vida de verdade, de falar a verdade, a ponto de, quando elas olharem, elas nos referenciarem. Quando elas olharem para nós, elas vão ver uma referência nesta área. Puxa, essa pessoa fala a verdade, vive a verdade. O cinto da verdade é a garantia da defesa do soldado. Ele garante ali no quadril, nessa parte para baixo, ele garante a defesa do soldado ali. O soldado, ele vai para a batalha contra os golpes baixos do inimigo. O inimigo é expert em golpes baixos. E um dos principais golpes baixos do inimigo é a mentira. Ele vai mentir, ele vai tentar dizer que não foi desse jeito, que não é dessa forma. E a verdade e a mentira, então, são opostas. Nós não podemos conviver com a mentira. Se nós somos filhos de Deus, nós somos inimigo da mentira. Nós somos da verdade. A palavra cingir não é somente cobrir, colocar, se vestir, mas ela tem um significado um pouco maior, um pouco mais adiante, um pouco mais além. Ela significa internalizar, significa incluir, significa estar dentro, no interior. Cobrir o nosso interior com a verdade, deixando para trás as mentiras, deixando de conviver com as mentiras, deixando de falar mentiras. Cingir significa viver. Viver a verdade. Dentro de nós, no nosso interior. Incluindo dentro de nós a palavra de Deus como verdade. A palavra como o significado do cinto bem preso, né, no corpo do soldado, ela tem o significado de um relacionamento íntimo, interno, nosso com Deus. É a palavra que está dentro de nós, num relacionamento mais próximo, mais perto, na presença de fato do Senhor. É o relacionamento com a sua palavra, com a Escritura Sagrada. É o viver o que a palavra nos diz. Isso significa que as palavras de Deus estão perto. O hebreu lá atrás, ele tinha isso. A palavra de Deus tem que estar perto do teu coração. Então eles colocavam aqui uma fita aqui no braço, porque eles queriam que estivesse perto do coração. E aí dizia também, e na sua mente, lá em Êxodo fala isso, então eles colocavam a fita aqui, né? E colocavam os pedacinhos da Torá aqui, para dizer que a palavra estava ali, perto do coração e da mente. Mas irmãos, nós temos que ter a palavra interiorizada, dentro de nós, viver essa palavra. Cingir significa interiorizar a palavra de Deus, viver a verdade de Deus, viver o cinto da verdade. É a primeira parte, é o primeiro elemento da armadura de Deus. Você percebe, irmãos, a importância da palavra no nosso viver, na nossa vida? Você percebe a importância de nós termos o contato com a palavra de Deus e estar cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, nós precisamos viver de verdade como crente e não apenas um discurso vazio. Nós precisamos viver, interiorizar dentro de nós a verdade da palavra de Deus, fazer parte, virar um só, nós e a verdade. Então Paulo diz: cingivos com o cinto da verdade. Primeira peça,
Segunda peça, Bruno, por favor, lá, a couraça da justiça. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias assim, em que nós percebemos algumas pessoas displicentemente vivendo uma vida displicente e que abrem as brechas, abrem espaço para que o inimigo ataque. Nós vivemos dias em que algumas pessoas vivem na igreja, mas elas não estão na igreja de Cristo. Elas somente frequentam. Graças a Deus que nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas que se converteram a Cristo, que nós vamos nos regozijar no céu, que nós vamos nos alegrar, nós juntos. Mas nós vivemos um tempo em que as estatísticas falam de pessoas que estão lá como evangélicos, de pessoas que estão lá nominalmente, mas não vivem uma vida na presença de Deus. Então, irmãos, não sabem de fato o que é a armadura de Deus. E eu gostaria que a gente entendesse isso. A armadura de Deus para que nós possamos nos proteger. E essa couraça da justiça, o apóstolo Paulo fala aqui, vestindo-se da couraça da justiça. Ela é feita de metal, aquela couraça, toda de metal e couro, e colocada do pescoço para baixo, né, no peitoral até o abdômen, para proteger todos os órgãos importantes do corpo. Todos os órgãos que poderiam ser atingidos pelo inimigo, a couraça vai proteger contra as lanças, contra as flechas, contra os dardos inflamados. E um dos órgãos importantíssimo que poderia ser atingido é o coração. Então a couraça ela serve para isso. E a parte da armadura que protege toda a nossa parte vital do nosso corpo humano. Desde o pescoço até as costelas, né? Tudo. Ela nos protege. A parte importantíssima da armadura de Deus, porque num ataque, um ataque fulminante, tem grandes chances de ser letal, atingindo o órgão importante, e um dos órgãos mais importantes é o nosso coração, é fatal se nós formos atingidos. Por isso, então, ele diz, olha, guarda o teu coração, protege. A justiça aqui dita por Paulo, falada aqui por Paulo, significa a maneira, então, como o crente deve se apresentar diante de Deus. De que forma ele se apresenta? Como ele se apresenta diante de Deus? É a condição aceitável para Deus, de integridade para o Senhor, de virtude, de vida pura para o Senhor, de pensamento correto, adequado, de sentimento adequado, de ações adequadas e corretas diante do Senhor. Essa é a justiça. Então ele está dizendo, vista-se, arme-se, coloque, cinja a couraça da justiça para você proteger contra as artimanhas do inimigo, contra as artimanhas de Satanás. O cristão sincero, irmãos, ele não pratica algo que seja contra a sua natureza de justiça adequada e correta. Ele não vai praticar corrupção, ele não vai praticar atos danosos aos demais. Ele é sincero no seu falar, ele é sincero no seu procedimento, ele é justo nas suas coisas, ele é justo nos seus negócios. É um bom exemplo para os outros, para as pessoas. Assim como se nós olharmos o livro de Jó, nós vamos olhar esse homem como um exemplo. Mesmo diante das mais severas, difíceis adversidades no dia que ele passou, no dia mau, diz a Bíblia, ele se defendeu com a integridade. Jó se defendeu com a integridade no seu coração. Ele tinha convicção de que vivia uma vida na presença de Deus, na presença do Senhor, de maneira obediente, e que na sua tribulação, naquele momento de tribulação, não era o motivo de fazer ou de cometer qualquer deslize, qualquer injustiça, como Paulo coloca aqui, diante do Senhor. O coração nosso
coração, parte importante, principal da nossa vida, está envolvido em toda a experiência cristã. Nós estamos falando da maneira espiritual agora, não apenas do órgão, coração. Mas é a parte importante da nossa vida cristã. É a nossa função de amar, de mostrar um sentimento de amor através do coração. Amor a Deus e ao próximo. O amor a Deus está presente quando nós cremos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós descemos as águas do batismo, quando nós vivemos uma vida cristã. Agora nós estamos mostrando o amor ao Senhor. Sem amor não é possível nós vivermos uma experiência espiritual, não tem como. Então Paulo está dizendo aqui que a nossa vida cristã, ela depende da nossa maneira de ver e de ser. Por isso, o amor ele precisa estar presente na vida do crente. É um órgão valioso e não pode ser atingido. É um órgão importante da nossa vida, não pode estar descoberto, uma vez ferido pelo inimigo. A sua função original, a sua função primordial, ela foi atingida. E não amar a Deus pode gerar marcas, pode gerar sequelas, pode gerar afastamento. Por isso Paulo diz: vista-se com a couraça da justiça. A armadura de Deus, ele está dizendo para que nós, crentes, possamos usá-la. E não só entender e ver e saber, mas usá-la. E Paulo está dizendo assim, a couraça da justiça, ele está dizendo: seja justo consigo mesmo, aplicando a palavra no seu coração, no seu viver, na sua caminhada cristã, para que possa ter defesas, formar defesas que guardem o seu coração contra os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes nós somos atingidos na nossa emoção, no nosso coração? Quantas vezes nós somos atingidos no nosso psicológico? Porque nós não estávamos preparados, não estávamos cobertos, não estávamos adequadamente vestidos. Então, sem a justiça de Cristo na nossa vida e sem a santidade pessoal, não há qualquer defesa. E nós precisamos entender isso. Não há defesa contra as acusações de Satanás. Ele vai acusar, ele vai apontar, ele vai tentar desestimular. É assim que ele faz. A segunda arma, a segunda armadura, a segunda parte, elemento aqui, é a couraça da justiça, que nos protege contra os dardos do pescoço até o abdômen. Nos protege contra as lanças, contra a espada do inimigo. Irmãos, precisamos entender isso. Se nós não vivermos com a armadura de Deus, se nós não vivermos protegidos, nós vamos sucumbir. E não adianta eu dizer que eu fui crente, eu fui batizado, eu tenho tanto tempo. Não, irmãos, é a armadura espiritual de Deus. O terceiro item dessa armadura de Deus está lá: calçados da paz. Bruno, por favor, pode mudar para nós a tela? Ele vai dizer calçados com o evangelho da paz. O versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados são o evangelho da paz. Paulo está dizendo, irmãos, nós vamos depois ver, mas dos 6 itens aqui citados por Paulo, 5 eram elementos de defesa dessa armadura que Deus dá para nós. 5 são elementos de defesa, é apenas um que vai ser de ataque, vai ser ofensivo contra Satanás. Mas o evangelho ainda aqui, ele não é o ataque. O calçado da paz significa que nós estamos preparados para nós anunciarmos, para nós falarmos. Os nossos pés são importantes para Cristo. Os nossos pés são importantes, através deles que nós vamos pisar em território inimigo, em lugares difíceis, lugares em que nós vamos resgatar pessoas para Deus, em lugares em que nós vamos adentrar.
E como é que nós vamos fazer isso? Se os nossos pés não estiverem calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar revestidos. Os pés dos soldados, quando ele estava preparado então para a guerra, eles precisavam estar calçados para se proteger de todas as situações, dos obstáculos perigosos que tinham pela frente, dos campos minados que os inimigos deixavam, de doenças colocadas por seus inimigos, de várias situações. E também os nossos pés precisam estar envolvidos pelo Evangelho. Nós precisamos estar preparados. Onde nós andarmos, nós vamos apresentar o Evangelho de Deus para resgatar vidas, para resgatar pessoas. Às vezes nós dizemos, não, mas eu não sou pregador, eu não tenho vocação para pregar. Mas o apóstolo Paulo não está falando para você sair num púlpito e com uma oratória excelente e você então falar e pregar. Não é isso. Paulo está dizendo que no seu viver você anuncia o Evangelho da paz. Em todos os momentos, nós precisamos aproveitar todos os momentos das nossas vidas. Ter os pés calçados com a preparação do Evangelho significa estar disposto em todo tempo, anunciar o Evangelho por todo lugar, mesmo lá no território do inimigo. Outro dia estava eu e Augusto e a gente foi num lugar não muito convencional, né? Num desses lugares onde existem os tráficos de drogas, existem a boca de fumo, onde existem pessoas agressivas, que te olham, né, já na intenção de fazer o mal. Estávamos nós numa missão ali e a gente, lá naquele lugar, ali numa favela, nós estávamos com a Kombi da igreja e importante, irmãos, cuidado ao entrar nesses lugares, né? Então eles olharam a Kombi da igreja, já é um suporte que nós temos, né? Então, de repente a gente começou a conversar ali, né, com um rapaz e ele era o chefe da boca de fumo ali, né? Ele e uma mulher lá. E aí então, depois a gente conversar algumas coisas, ele disse, olha, eu vou falar a verdade, tá? Eu vou falar a verdade. Então, ele tinha falado 3 vezes já o nome dele, nenhum era verdadeiro. Depois ele falou o nome dele. E a gente estava ali, começamos inevitavelmente a falar do Evangelho. Veja, irmãos, em todos os lugares onde você estiver, você anuncia o Evangelho da paz. E aí, no determinado momento, ele diz, eu preciso de oração, eu também preciso desse resgate. Eu também preciso que vocês me resgatem aqui. Eu preciso de oração também, eu quero sair dessa vida. E aí a gente diz, olha, vamos lá, vamos orar por você. Nós deixamos o cartãozinho aqui da igreja e nós vamos orar por você. E aí então, eu não sei se era a esposa dele, ou a parceira dele ali, ela falou, olha, eu também quero. E ela falou lá o nome dela também, 4 vezes, até ela dizer o nome verdadeiro que a gente atribui que seja, né, o último. E aí então, vamos orar por você. E aí então nós oramos ali, no meio daquela situação, né, difícil aos nossos olhos. Nós não estamos acostumados, né, àquela cena. Então, irmãos, oramos por ele ali, e ele todo interessado, né, e o inimigo ali também atacando, a gente viu, né, bem na nossa frente. Mas, irmãos, temos que estar preparados para calçar o Evangelho da paz. Faz parte da armadura de Deus para o crente, faz parte da armadura que Deus disponibiliza para nós. Algumas vezes nós queremos fazer o Evangelho de qualquer jeito, deixa que eu vou lá, deixa que eu evangelismo, deixa que eu falo, mas nós precisamos estar preparados para combater as hostes infernais da maldade, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui. Nós estamos calçados adequadamente, irmãos? Nós estamos protegidos? Nós estamos com disposição de falar do Evangelho de Cristo? Talvez não com os lábios, mas com a vida, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir dentro da sociedade. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos usando, de fato, a armadura que Deus disponibiliza para nós? No dia mau,
O apóstolo coloca dessa forma: o cristão deve estar sendo guiado, conduzido, levado pelo Espírito Santo de Deus, com as instruções preciosas do Evangelho da paz, de anunciar esse Evangelho. E aqui, quando ele diz paz, ele está dizendo assim, ausência de destruição. Se você olhar lá no grego, ausência de devastação, de destruição, ausência de guerra, ausência de inimizade. É isso que ele está falando aqui. É segurança, é a paz que o Messias veio trazer, é a paz que Jesus veio trazer. Ele está dizendo então do caminho que leva à paz. O cristão, ele não deve perder a sua paz interna, a sua paz interior. Ele pode passar por várias dificuldades, ele pode passar por situações turbulentas, nós podemos passar por perseguições, mas nós não perdemos a paz, porque o Evangelho da paz faz parte de nós. Ele faz parte da vida do cristão. Esse Evangelho da paz é fruto de um relacionamento com Deus. Foi conquistada por Jesus na cruz e foi entregue na cruz do Calvário por nós, por cada um de nós. E às vezes nós não damos a devida importância. Nós esquecemos da armadura de Deus. Jesus ministrou a paz no meio de uma tribulação, no meio de um momento de escuridão. Isaías já dizia lá atrás, no meio de escuridão, de trevas, de densas trevas, Jesus ministrou paz naquele meio. Essa é parte nossa. Nós temos que ministrar a paz, mas nós precisamos estar com a armadura de Deus, calçados, protegidos com o Evangelho da paz. O quarto item, o Bruno pode passar lá, o apóstolo Paulo fala, é o escudo da fé. E aí então, irmãos, a diferença que nós estávamos dizendo do escudo, não só aquele escudo pequeno, não é aquele escudo pequeno, mas o escudo grande. É um escudo quadrado que ele vai proteger, o soldado empunha ele aqui, embraça, diz o texto, ele aqui, e ele vai até os pés, lá embaixo. Se você olhar o salmista no Salmo 3, ele vai dizer que o Senhor é nosso escudo e broquel. Ele vai dizer ali, o pastor Pascoal explicando esse texto na sua mensagem, ele disse que lá o soldado então, o escudo tinha uma parte pontiaguda lá, um ferro embaixo, quando então ele caminhava um pouco mais, ele cravava aquele escudo no chão e ele se protegia completamente, todo o seu corpo atrás daquele escudo. E ele então recebia todos os dardos inflamados, todas as lanças e as espadas que vinham do inimigo, mas batia ali no escudo e voltava para o chão. Então ele podia caminhar um pouco mais, ele cravava de novo o escudo ali no chão, e caminhando cada vez mais, adentrando cada vez mais no território inimigo. Esse é o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Diz o versículo 16 de Efésios aqui. Efésios 6:16. O estabelecimento, irmãos, de uma boa defesa, de uma defesa consistente, é uma das estratégias mais importantes da batalha contra o inimigo. Você estabelece estratégia de defesa e essas defesas é que vai fazer a tua vitória ser alcançada. Nós precisamos nos defender com o escudo da fé. O escudo que Paulo diz aqui, que ele se refere, escudo da fé. Ele estava visualizando o soldado romano, então ele tinha na cabeça dele aquele grande escudo. É o escudo da fé. Que cobre, e no caso do soldado cobria todo o corpo, e para nós cobre espiritualmente toda a nossa vida. Essa é a defesa do cristão, é a fé,
é a sua fé. E Paulo então ele vai fazer uma declaração consistente quanto a isso. Ele vai dizer da sua convicção, a convicção de que Deus existe, porque Satanás vai dizer, não, Deus não existe, porque ele quer abalar a sua fé. A nossa defesa é a fé, o nosso escudo é a fé. E Paulo está dizendo, eu tenho convicção de que Deus existe, de que Ele é criador e governador e sustentador de todas as coisas. Essa é a nossa convicção, é o nosso escudo. Deus é nosso sustentador e nós sabemos disso. Quando o inimigo coloca dúvida, ele está anulando, inutilizando o nosso escudo. Deus é provedor, Deus é o doador da salvação. Paulo está dizendo, Ele é que nos dá a salvação, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso general que nos garante a vitória. A convicção ou a fé em Cristo, através de Cristo, no Messias prometido, através dele, o Messias prometido, nós obtemos a salvação no reino eterno de Deus. É através da fé. Então ele diz, olha, coloca, segura, embraça o escudo da fé. Nós cristãos precisamos disso. São essas as convicções que nos protegerão das confusões que o mal nos coloca, as confusões que o maligno nos coloca, de todas as tentações que nós vivemos e com certeza viveremos. A fé que Paulo se refere aqui, ela não é uma fé qualquer, não é uma fé que pode ser entendida de qualquer jeito, de qualquer forma. É a fé salvífica, é a fé salvadora. Irmãos, não está se falando aqui de uma fé nas coisas do mundo, nas coisas humanas, onde as pessoas dizem, você precisa ter um pensamento positivo, onde as pessoas dizem, você precisa se autossugestionar, sugestão positiva, você precisa pensar em coisas boas para que dê certo. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Isso é coisa do mal. Aqui ele está dizendo de uma fé em Cristo, de uma fé que salva, de uma fé onde a soberania de Deus nunca será abalada em tempo algum nas nossas vidas, porque nós cremos num Deus vivo. Não importam as circunstâncias, não importam as situações, não vai importar nada, porque nossa fé está em Cristo. O escudo, ele vai cobrir então todas as brechas, todos os lados, onde o maligno poderia usar para plantar as dúvidas no nosso coração, as dúvidas sobre a palavra de Deus, as dúvidas sobre Deus vai cumprir, as dúvidas, onde está o teu Deus agora, as dúvidas dizendo que o coronavírus foi uma coisa que Deus mandou para castigar. Então ele vai colocar um monte de coisas sobre a vida das pessoas. E o crente fiel, ele não se abala, porque ele está protegido com o escudo da fé. Nós cremos num Deus que nos dá proteção. A nossa fé é o nosso escudo. E a dúvida, muitas vezes plantada num coração humano, no nosso coração, faz com que o inimigo encontre várias formas de nos fazer retroceder, de nos fazer desanimar, de nos fazer voltar atrás, de não completar a ação, de não prosseguir, de voltar, irmãos, de, enfim, nos derrotar. Mas se nós sustentarmos, o apóstolo Paulo fala, embraçar o escudo da fé, de colocar então nos braços o escudo da fé, e estar protegido por meio da oração, por meio de um relacionamento com Deus, nós fecharemos todas as brechas e nós não seremos atingidos por nenhum dardo, nenhuma lança, nenhuma espada do inimigo. Nós cremos num Deus vivo e a fé é o nosso escudo. O quinto elemento aqui, irmãos, é o capacete da salvação. Aí no verso 17, na parte A, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação.
uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo, do corpo humano, é a nossa cabeça. A nossa cabeça que é responsável por nós raciocinarmos, por nós decidirmos, por nós nos orientarmos, por nós termos nosso equilíbrio. E a nossa cabeça sempre foi o alvo preferido do inimigo numa batalha. O inimigo quer atingir a cabeça, porque ele fazendo isso, ele destrói todo o corpo. Todo soldado do exército, ele, mesmo em tempos que não são de guerra, mas ele usa uma cobertura sobre a sua cabeça. E não é para enfeite, não é somente, não é para ser bonito, não. Mas ele usa como proteção. Ele usa lá a boina, o cap, o gorro. Mas Paulo fala aqui do capacete. Importante, de uso obrigatório para o soldado. Faz parte da rotina do soldado. Ele não pode se vestir e esquecer o capacete. Não tem jeito, não tem como. Faz parte da sua rotina. É a disciplina. Faz parte do seu viver diário. O militar treinado para não, em momento nenhum, sair sem o capacete. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, aqui Satanás vai agir. Ele vai tentar quebrar a tua rotina. Ele vai tentar quebrar a sua disciplina. Ele vai tentar confundir, vai tentar perturbar com astúcias várias, vis, maliciosas. E um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza na batalha espiritual é a nossa mente. Satanás, ele quer atingir sempre a mente do crente. Sempre a mente do crente. Por mais que ele não possa, mas ele vai tentar sempre atingir a mente do crente. Então Paulo está dizendo, coloca o capacete da salvação, coloca ele aí, não saia sem ele. Se proteja. É na salvação que está a nossa esperança futura. Nós somos salvos, mas ainda não visualizamos adequadamente o lugar, no tempo que nós vamos estar. Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês. E aqui Satanás está sempre tentando bloquear. Será que você foi salvo mesmo? Será que esse aí é salvo? Onde é que você vai passar a tua eternidade? Se crente ia ser assim, Satanás, ele é pastor. Tem um ditado que fala isso, vocês irmãos já viram. Tentando minar, tentando dizer, você não é crente de coisa nenhuma. Você não é de Deus coisa nenhuma. Que esperança você tem? Então ele vai trabalhar a mente das pessoas, o ataque sutil de Satanás o tempo todo. E aí ele sabe que uma pessoa sem esperança é inútil, é fácil vencer. Sem esperança é muito fácil dobrar, é muito fácil corromper. Então, atingindo o pensamento, ele atinge a esperança, ele desarticula o crente. A sua cabeça é importante porque ela dirige a sua vontade, todo o seu corpo. Sem esperança, coitado desse crente, coitado dessa pessoa. Então Paulo vai dizer, coloca o capacete da salvação. Coloca esse capacete. E às vezes nós esquecemos dos elementos da armadura de Deus. A cabeça, ela coordena nosso corpo inteiro. A cabeça coordena tudo em nós. Se está para apresentar fraqueza, por causa do pensamento, tudo estará também perdido, atingido. E ela vai aparecer principalmente na nossa mente. Porque o inimigo vai sempre querer trabalhar, levando a questionar, levando a perguntar, levando a duvidar. Deus que nos ensina, e o cristão, às vezes, esquecendo dessa proteção, desse capacete, ele se desvia do ensino,
daquilo que Deus orienta, daquilo que Deus mostra, e aí então, sem proteção, é facilmente induzido a ir por outros ensinamentos, por outros aprendizados, com dúvidas, sem certeza, sem saber da salvação adequadamente. Então ele desiste da batalha, ele desiste da guerra, ele foge, ele não fica no campo da batalha, ele abandona. E é isso que Satanás quer. Irmãos, precisamos estar protegidos. Proteção na nossa cabeça, capacete da salvação. Então nós precisamos saber que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados sem preço possível de ser colocado. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e a nossa salvação foi garantida na cruz. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós ganhamos a salvação através da fé em Cristo Jesus. Não pode ter dúvida. Nós precisamos estar protegidos, colocando o capacete da salvação. Estar protegido com a armadura de Deus. O último item aqui, o 6º item que Paulo coloca. Aí Bruno pode trocar também a tela. É a espada do Espírito. A espada do Espírito. Aí o verso 17, Paulo diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa armadura. Agora, irmãos, Paulo vai falar não mais só de defesa. Nós tivemos todas as partes da armadura de Deus como defesa, mas agora Paulo vai apresentar um equipamento ofensivo, apresentado aqui na armadura de Deus, que é a espada. É a espada do Espírito, um instrumento de ataque contra as forças de Satanás. Palavra de Deus. Nós agora temos a espada, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, o Senhor Jesus utilizou a palavra, as sagradas escrituras, como espada do Espírito para poder atacar. Foi a espada que Jesus usou. Então nós devemos conhecer a espada, nós devemos amar, nós devemos estudar, nós devemos viver, nós devemos estar com ela na nossa mente, nosso coração. É a nossa arma de ataque. Fazendo isso, irmãos, os nossos pensamentos estão cheios agora. Estarão cheios dos conselhos, dos bons conselhos da palavra de Deus. A nossa vida será dirigida pela palavra de Deus, aquilo que vem da boca de Deus direto para nós. Nós precisamos viver a palavra de Deus. A espada do Espírito é a nossa arma de ataque. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Não há arma maior. Não tem arma maior. É através dela que nós vencemos todas as batalhas. Nós vencemos as tentações do inimigo. Aquelas tentações que ele coloca diante de nós. Nós vencemos. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos encoraja, que nos coloca em pé, que nos dá forças para prosseguir. É a palavra de Deus, irmãos. Então, é a espada do Espírito que nós devemos empunhar. Quantas vezes nós erramos no conceito e achamos que nós podemos vencer as batalhas contra Satanás do nosso jeito, com a nossa força, da nossa estratégia. Pode deixar que eu venço, pode deixar que eu vou resolver isso, pode deixar que eu sou forte o suficiente. E às vezes nós nos frustramos, e às vezes nós voltamos duvidosos, e às vezes nós fraquejamos, e às vezes nós choramos, e às vezes nós lamentamos, porque nós não usamos a espada do Espírito para atacar o inimigo. Irmãos, veja, Moisés, ele tentou libertar o hebreu
Ele tentou libertar o irmão dele, o companheiro, né, conterrâneo dele lá, e ele foi com a espada, e ele chegou a matar lá o inimigo. Mas ele teve que fugir, ele saiu às pressas. Ele agora, de um integrante da corte de Faraó, ele agora era um fugitivo, ele teve que fugir, ele foi para o deserto, ele foi para Midian, e lá, então ele aprendeu agora. Eu preciso não mais usar as minhas forças. Então, agora, quando ele usa a palavra da verdade, o eu sou, Senhor, quando perguntarem quem foi, o que eu digo? Aí Deus diz, o eu sou te enviou. Quando ele usa a palavra da verdade, quando ele usa o eu sou, então ele liberta o povo. Somente quando nós usamos a palavra da verdade, o ataque, a arma de ataque de Deus é a palavra da verdade. Quando nós usamos aquilo que Deus manda, a sua palavra, nós somos vitoriosos. Nós vamos ver agora no Novo Testamento o apóstolo Pedro, no momento em que Jesus é preso, ele vai dizer, eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Então saca a espada e corta a orelha do soldado ali. Então Jesus, com toda a mansidão, diz, não é assim que você vence. Não é com a espada, do seu jeito, não é com a sua força física, não é com a sua estratégia. Jesus até, com toda a mansidão, pega a orelha e coloca no lugar de novo. Não é assim que você vence. Ele tentou com as suas forças, com sua forma de ataque. Mas, quando ele usa, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele usa a espada do Espírito, e que deixa o Espírito Santo falar, então 3.000 almas se convertem, se rendem a Cristo. É o ataque através da palavra. Então Paulo está dizendo para nós, olha, você precisa usar adequadamente a armadura de Deus. Você precisa lutar contra o inimigo. Use a espada do Espírito, a palavra da verdade, a palavra de Deus. É com ela que você vence. Não saia aí de qualquer jeito. Não saia sem o projeto de Deus na sua vida. Esteja protegido. Algumas vezes nós perdemos as batalhas, irmãos, porque nós não usamos adequadamente a armadura de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós, crentes já de tempo, mas nós esquecemos a armadura de Deus lá no armário. E o apóstolo Paulo dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos da armadura do Senhor. Revesti-vos, vista-se na armadura de Deus, de todos os itens da armadura que Deus nos coloca. Eu quero ir aqui para o nosso final, para a nossa conclusão dessa mensagem da palavra de Deus para nós, dizendo do funcionamento correto, então, irmãos. Eu quero concluir aqui dizendo de como nós devemos usar adequadamente essa armadura. Que forma a gente pode usar? Nós precisamos de proximidade de Deus. Não dá para você usar essa armadura se você não tiver relacionamento com Deus. Não é possível. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem proximidade de Deus, como você vai usar a armadura adequadamente, corretamente? Não dá. Você precisa de proximidade. Você precisa de relacionamento. Você precisa de vida de Deus na sua vida. E aqui muitas vezes nós erramos. Algumas vezes nós fazemos uma vida cristã, um caminhar cristão inadequado, relaxado, sem a presença de Deus nas nossas vidas. E vamos respondendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma, no nosso ímpeto, sem deixar Deus falar conosco. E nós não usamos a palavra de Deus adequadamente. Então eu preciso de proximidade, de relacionamento, de vida na vida. Isso eu preciso. A segunda coisa aqui é perseverança para um funcionamento adequado, correto, da armadura de Deus, é perseverança. Em outras palavras, eu preciso de uma decisão racional,
que vem de Deus sobre a minha vida, e que Ele vai me mostrar, e que eu vou seguir, e que eu vou cumprir, porque eu entendi. Não basta somente o conhecimento, mas eu preciso agora, entendido isso, colocar em prática numa decisão que eu tome diante de Deus. Eu vou dizer: sim, Senhor general, eu vou usar, sim, as armaduras que o Senhor está me disponibilizando. É a armadura de Deus sobre as nossas vidas, é viver a palavra de Deus adequadamente. Essa armadura sendo usada, é eu viver a palavra de Deus na minha vida, é eu orar em todo o tempo no Espírito. A oração, então, irmãos, é aquela chave que vai abrir o armário. Sabe o armário lá que está guardado as coisas? Nesse armário está lá guardado o capacete, o cinto, a couraça, os calçados, a espada. Então a oração é a chave que eu vou abrir esse armário, porque eu vou me vestir e agora eu vou sair com a armadura de Deus. Então quando você ora, o armário será aberto e a armadura de Deus está disponível, está para você usar. Você está revestido, irmãos, da armadura de Deus? Sua vida está coberta, protegida, revestida contra os ataques de Satanás? Eu queria orar. Daqui a pouquinho eu quero voltar para orar. E aí então você poder pedir para Deus guardar a tua vida. Nós vamos adorar ao Senhor agora, mais uma vez.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de O amor de Deus é ousado, irmãos. O amor de Deus destrói todas as barreiras. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos, irmão, significa vestir de novo. Você tirar a sua vestimenta, é você jogar fora a sua vestimenta e colocar a vestimenta de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Quantas vezes nós estamos vivendo com as nossas vestimentas e a Bíblia está dizendo: revestivos da armadura de Deus, revestivos da armadura de Deus. Tira a sua armadura e coloca a armadura de Deus na sua vida. Joga fora a sua armadura, coloca a armadura de Deus na sua vida. Quero orar agora, irmãos, encerrando esse período. Mas eu queria que você fizesse um compromisso com Deus. Você quer estar protegido? Você quer estar diante de Deus, vivo, protegido, amparado, forte, firme? Uma palavra que é a espada. Peça para Deus. Volte para Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nosso querido, maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador dos céus, da terra, da nossa vida. Tu és, Senhor. Estamos diante do Senhor agora dizendo: Pai, nós queremos nos revestir da armadura de Deus, conforme o conselho do apóstolo Paulo. Nós queremos estar cobertos, ó Deus, protegidos, amparados pelo Senhor. Nós, ó Deus, queremos esses 6 elementos que foram colocados por Paulo na proteção e também no ataque ao inimigo. As nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas são contra Satanás, as potestades infernais, e não contra pessoas. Ó Deus, nos dê amor, nos dê, ó Deus, vida com os nossos irmãos. Ó Deus, que nós possamos estar diante do Senhor, amparado, protegido, ciente, e uma vida de relacionamento contigo e os nossos irmãos. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, dirigida, sustentada, orientada, amparada pelo Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com todo o Teu povo, mas conosco aqui e agora, os nossos irmãos que estão nos seus lares cultuando a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.